Olá, aqui é o Túlio Faria da Pleno e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje, quero mostrar para vocês como que a gente pode paralelizar ou aumentar a eficiência de executar várias operações assíncronas ou que retornem uma promessa, por exemplo, uma promise, de uma maneira um pouquinho mais eficiente, tá? Então, para a gente não travar um pouco o fluxo ali de operações assíncronas. Eu vou mostrar isso para vocês, vou mostrar um exemplo aqui utilizando a Sync Await, tá? Que já está presente nas versões mais recentes aí do JavaScript e do Node também, tá? Então, eu vou mostrar a comparação entre os dois e vou mostrar um exemplo aqui possível que a gente pode explorar um pouquinho para ver a diferença de performance, tá? E vou explicando também o que acontece desse assincronismo aí também durante as operações. Bom, mas basicamente imagina o seguinte, imagina que a gente tem uma função fetch aqui, né, parecida com a do browser, que ela retorna os dados de algum outro endpoint, né? Então, ou de um outro servidor, usando REST, ou qualquer coisa desse sentido, né? Mas imagina o seguinte, a gente vai simular, né? Então a gente vai criar um fetch falso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um fetch que a gente envia para ele o quanto tempo que eu quero que ele retorne essa promise, então daqui quanto tempo ele retorna essa promise, e qual que é os dados que ele vai retornar. Então, na verdade, eu estou fazendo um fetch totalmente simulado, né? Então, estou mocando aqui um fetch, tá? Então, para a gente poder exercitar ou treinar aqui, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai retornar uma promise que vai ter só um resolve, e a gente vai fazer o seguinte, nessa promise que a gente está retornando, set timeout, a gente vai executar aqui uma outra error function, que vai chamar o resolve, retornando o return data, tá? É só para a gente poder pegar esses dados de volta, tá? E por isso que a gente está passando aqui, né? A gente passa e retorna só para a gente ter esses dados de volta e a gente perceber que foi executado o fetch para aquela API, entre aspas, tá? Então, quanto tempo depois? Time. Tá? Então, vou passar um tempo aqui, ele vai executar essa função aqui depois dessa quantidade de tempo. Só lembrando, set timeout, ele usa o event loop, tá? Então ele não é igual a um sleep, ele vai empilhar isso lá no event loop e depois quando o código aqui no Node ou no browser chegar ao fim, né? Então ele já for desempilhar as coisas do event loop, ele começa a trazer a requisição para cá. O que mais que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar mais uma função chamada run, tá? Essa função a gente pode falar que ela é async, e ela vai ser a função que vai chamar ou vai usar o fetch aqui. Então, const, vamos fazer um teste primeiro aqui, né? Vamos imaginar que a gente tivesse que consumir uma API que tivesse os dados de usuário, tá? Então, const user await fetch, daqui 1 segundo, então vamos imaginar que 1 segundo responde aqui pra gente, e ele vai retornar aqui user Túlio e o ID do user 1, tá? Então ele vai retornar isso pra gente. Console.log user, e agora aqui embaixo a gente vai executar esse código. Vamos rodar aqui agora no terminal aqui dentro do próprio Visual Studio Code. Então node promise. Então olha só que legal. Depois de 1 segundo ele mostra que o usuário retornado é o Túlio e o ID dele é 1. O que acontece? Se a gente tivesse que, por exemplo, também pegar aqui const orders, então todos os pedidos desse cliente, fetch 1000, e vamos supor que a gente tivesse aqui order 1, order 2, na verdade errei aqui, order e order. Então vamos supor que eu tivesse essas duas orders aqui, a gente poderia ter um problema, né? Porque o que acontece? Vamos fazer uma coisa melhor aqui. Qual que é o user ID dessas orders? Vai ser aqui user.id e orders vai ser igual à lista de ordens. Então imagina o seguinte, essa requisição aqui ela depende da de cima, tá? Então ela não pode acontecer em paralelo. Porém, a gente vai fazer uma outra aqui, que são os reviews que esse usuário fez, né? Então vamos pôr aqui reviews, vamos pôr só R, só para a gente testar. Então essas duas aqui elas podem acontecer em paralelo. Nessa situação aqui, no mínimo, a gente vai somar os tempos, né? Então vamos fazer um teste aqui. Se a gente der um console.time
e passar aqui run 1, por exemplo, e der um console.log, aliás, .timeEnd, e run aqui também, a gente vai ter uma ideia de quanto tempo a gente vai gastar para rodar esses três. Ó. Vamos fazer um teste aqui. Então, olha só, ele gastou, como a gente esperava, né, mais ou menos 3 segundos aqui, porque ele gasta mais ou menos 1 segundo em cada uma. Vamos pensar agora um pouquinho diferente, como que a gente pode paralelizar isso, né? Então, como que a gente pode deixar isso rodando, esses dois caras aqui rodando em paralelo. Então, vamos lá. Const run 2 vai ser a mesma coisa, né? Então, a gente vai produzir praticamente a mesma coisa. Vou copiar esses caras aqui todos, tá? Então, vamos puxar ele para cá, para ficar um pouco mais fácil. E vou rodar ele aqui também, run 2. Só lembrando de trocar aqui o timer também, para a gente ter uma ideia. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui e vai utilizar uma outra ideia, que é a seguinte. A gente vai colocar aqui um retorno. E a gente tem uma forma de lidar com promise, que a gente pode usar um promise.all e passar um vetor de promise para esse promise all. Então ele vai resolver todas para a gente. Deixa eu organizar aqui, ó. Vocês repararam que é um vetor ali, né? Então tem um vetor, vírgula. Vou colocar esse outro cara aqui. Fechei aqui. E agora eu vou fechar meu vetor e fechar o parênteses aqui. Então o que acontece? Ele vai tentar resolver esse cara da melhor forma possível. E aí a gente vai fazer um await aqui também. Então o promise all, o que ele faz? Ele pega um conjunto de promise e converte numa promise só. Então ele tenta resolver todas aquelas promises e voltar uma só. Então se a gente der um console.log ret aqui, do retorno, né? Vamos ver o que a gente vai ter. Eu vou comentar aqui só rapidinho o run 1. Vamos ver. Então olha só, a gente já baixou para 2 segundos, tá? Então reparem que agora a gente baixou muito tempo, tá? E reparem também o seguinte, na posição 0 a gente tem aqui o orders, que é o primeiro, na posição 1 a gente tem o reviews, que é o segundo. E a gente pode usar mais uma estrutura, tá? Mais uma forma aqui de organizar o código, para a gente não ter que fazer isso aqui, né? Então const orders é igual a retorno na posição 0. A gente pode utilizar destructuring assignment para isso. Então ao invés de usar hat aqui, eu posso colocar orders e reviews. E aí aqui eu posso colocar orders e reviews. Então é assim que a gente utiliza destructuring assignment em vetor, né? Então aqui vai ser o primeiro item, aqui vai ser o segundo item, tá? Vamos rodar aqui novamente, vamos ver o que acontece. A gente vai perceber que vai dar exatamente a mesma forma de saída aqui, né? Então olha só que legal. A gente já otimizou bastante aqui esse código, né? Simplesmente paralelizando aonde a gente pode aqui. Obviamente, com um fetch normal, né? Se a gente estiver buscando uma API normalmente, a gente não vai ter essa precisão aqui, igual foi aqui, né? Então a gente não vai ter batendo exatamente o tempo como foi aqui, né? Aqui a gente está batendo exatamente metade, né? Então a gente cortou bastante, né? Então, por exemplo, o run 2 foi com 2 segundos e o run 3 aqui foi exatamente com 3. Então vai variar um pouquinho, mas no overall a gente consegue aproveitar mais o Event Loop fazendo isso. Então a tendência aqui é a gente ter uma performance melhor, né? Então a gente não vai ficar esperando uma requisição terminar para chamar outra. A gente pode empilhar isso e deixar que no Event Loop o Node ele resolva. Mesma coisa acontece com o browser, tá? Obviamente o user eu não posso pôr aqui porque eu dependo do user para o retorno do user para poder fazer as outras requisições. Bom, pessoal, essa aqui é a dica de hoje, tá? Então, a gente utilizando Destruction Assignment para a gente processar o que veio aqui do Promise All e um fetch fake aqui, um fetch mock, para mostrar para vocês como que a gente pode paralelizar chamadas aí, ou paralelizar operações assíncronas para melhorar a performance do sistema, tá? Então, a gente utilizando o console.time aqui, foi possível a gente checar o quanto tempo que demora para cada uma dessas operações resolverem ou retornarem,
em cada uma das situações. Utilizando esse paralelismo entre aspas, tá? Porque não é paralelo mesmo exatamente, mas é uma forma que a gente consegue usar melhor aí, ou explorar melhor o Event Loop. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho para receber sempre nossas últimas novidades. Além disso, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, é só procurar DevPlano lá ou Túlio Faria no Twitter. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!